Olá pessoal, continuando o nosso curso de processo estocástico, vamos ver a resposta dos sistemas lineares aos sinais aleatórios para o caso discreto no tempo. Na última aula vimos para o caso contínuo, né? E nessa aula vamos ver para o caso discreto. No nosso momento de reflexão, né, temos uma frase do professor Rubem Alves que é muito interessante. É preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Essa frase é muito interessante porque a gente está sempre, né, na nossa vida fazendo escolhas. Bem, o caso discreto, né, é bastante similar ao caso contínuo no tempo. Aqui temos dois sinais determinísticos, né, xn e yn, e um sistema, né, com resposta a um impulso, né, h de n. E eles estão relacionados, né, pela convolução discreta, que em vez de usar o somatório, né, por definição, é o somatório de h de k, x de n menos k, ou h de n menos k, né, xk. Em vez de termos uma integral, né, como no caso contínuo, agora temos um somatório. Quando a gente pode descrever o sistema dessa forma, né, a gente diz que o sistema é linear e invariante no tempo, né, com resposta ao impulso na h de n. Isso se deve pelo seguinte, em chamar h de n, né, de resposta ao impulso, é que quando a gente aplica um impulso, né, na entrada, a gente tem o h de n, como a gente viu, né, para o caso contínuo. Só que nesse caso, né, o impulso discreto, né, ele é 1 quando n igual a 0, né, e 0, né, caso contrário. Por isso, né, que é chamado, né, de resposta ao impulso. Bem, a gente diz que o sistema é causal, né, quando h de n igual a 0, né, para n menor do que 0. E a função de transferência, né, do sistema é dada pela transformada de Fourier discreta, né, da resposta ao impulso. Bem, se a gente considerar agora sinais aleatórios, né, na entrada, então se aqui é um sinal aleatório, a saída, né, é um sinal aleatório, e também, né, vai estar relacionado, né, a saída com a entrada, né, pela convolução discreta, que pode ser dada por essa forma. Mas, evidentemente que isso aqui, né, vai ser uma sequência também aleatória, né, se essa sequência aqui for aleatória. Bem, vamos supor, né, que x de n é estacionário no sentido amplo, como a gente fez, né, por caso contínuo, com esperança, né, constante m de x e uma função de autocorrelação, né, conhecida r de x de k. E a gente vai provar, né, de modo similar como a gente fez, né, por caso contínuo, que yn é estacionário, né, no sentido amplo. Né? A esperança, né, de y de n é m de x, né, é a função de transferência no ponto zero, igual como a gente viu para o caso contínuo. E a função de autocorrelação, né, de y, né, de k, é dado por esse, como é somatório duplo aqui. No caso contínuo, né, era uma integral dupla, né? Como o somatório é em i, o i desaparece, e em j, né, o j também desaparece, termina como só função de k, né, e portanto a sequência, né, o processo yn, né, é estacionário, né, no sentido amplo. Bem, os resultados, né, que a gente viu, né, para o caso contínuo também continuam válidos, né, para o caso discreto, ou seja, a densidade da saída, né, densidade espectral da saída é igual, relacionada, né, com a densidade da entrada, né, por essa equação, que é a norma, né, da função de transferência ao quadrado, e a correlação cruzada, né, de yx é a função de transferência, né, do sistema pela densidade da entrada.
E a mesma coisa, né? Se a gente pegar agora a densidade de xy, né, é só pegar o conjugado, né, da função de transferência. Bem, e xn, né, e yn são conjuntamente, né, estacionários, como no caso contínuo. Bem, vamos ver um exemplo, né, de média móvel. Então a gente considera um processo estocástico x de n, estacionário, né, no sentido amplo, com entrada, né, e ele é a entrada, né, para um sistema, né, linear e invariante no tempo, com resposta a um impulso dado por isso aqui. É um meio, né, quando n igual a 0, um meio quando n igual a 1, é um sistema causal, e 0, né, caso contrário. Bem, qual é a função de transferência, né, do sistema? Qual a saída, né, do sistema? Qual a função, né, de autocorrelação da saída? Qual a densidade espectral de potência, né, da saída? E qual a densidade cruzada, né, da entrada com a saída? Então a gente tem, né, como responder, né, facilmente essas questões. Bem, a gente tem que a função de transferência, né, a primeira questão, é a transformada de Fourier, né, do impulso, da resposta, né, ao impulso, que é dada por esse somatório, certo? Mas o somatório, né, h de n só está definido, né, para 0 e 1, então a gente tem n igual a 0 até 1, né, de h de n é elevado a menos j, né, 2πfn. Então, quando é 0, isso aqui é 1, né, fica o h de 0, e quando for 1, h de 1 é elevado a menos j, né, 2πf, que é um meio, né, de... Isso aqui, né, a gente sabe que é um atraso, né, no tempo, né, multiplicar, né, por um exponencial na frequência é um atraso no tempo. Aí veja que é justamente isso que ocorre, né? Então veja que a saída, né, yn, é a convolução, né, de h de n com xn. A gente usou essa fórmula aqui, né? Então vai de 0 a 1, né, porque o h de n só é definido entre 0 e 1. Né? Isso dá xn, né, mais yn menos 1, né, sobre 2. Isso aqui seria o atraso, né, no caso que a função de transferência está dando. Né? Então esse é o nosso processo de saída. Né? Bem, a gente já viu isso aqui e a gente sabe que esse filtro, né, ele preserva, né, a esperança, né, de xn. Então, a gente tem a mesma esperança, né, de xn, mas a sua variância é dividida por 2. Isso funciona como um filtro passa-baixa, né, suavizando, né, xn. Bem, usando a nossa fórmula, né, a gente tem a função de autocorrelação, né, da saída. Bem, como h está definido só entre 0 e 1, né, esses dois somatórios, né, vão de 0 a 1 somente. E substituindo, né, o i e o j, né, então h de 0, 0, né, aqui fica rx de k, 0, 1, né, então fica k menos 1, né, quando for 1, 0, fica k mais 1, né, que seria aqui, e quando for 1, 1, né, fica 1 menos 1 dá 0, da k, né. Bem, substituindo os valores, né, que é 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto, tudo aqui dá 1 quarto, né, praticamente. Aí, como é rx de k, então fica soma, né, rx de k com rx de k dá 2 rx de k, mais a autocorrelação, né, no ponto k menos 1 e no ponto k mais 1. Bem, a densidade espectral da saída, né, está relacionada com a entrada por essa fórmula, né, a norma, né, da função de transferência ao quadrado, que é ela, né, multiplicada pelo conjugado, né, vezes a densidade, né, da entrada. Bem, manipulando, né, algebricamente, isso aqui a gente chega, né, que a densidade da saída, né, é 1 mais cosseno, né, de 2πf sobre 2 vezes a densidade, né, da entrada.
mostrando graficamente a equação anterior, né, a densidade de y, né, seria dada, né, por essa função aqui. Observe, né, que entre menos meio e meio, né, hertz, né, a nossa densidade, né, vai diminuindo, né, sendo atenuada, né, até chegar em zero, né, caracterizando, né, um filtro, né, passa baixa. Bem, a densidade cruzada, né, da entrada pela saída é a função de o conjugado da função de transferência, né, vezes a densidade da entrada, né, que seria dada por isso aqui, que é uma função, né, complexa. Bem, pessoal, a foto era do acervo, né, do professor, a foto inicial, e na próxima aula, né, nós veremos como construir, né, sistemas lineares preditores, né, e estimadores, né, de maneira ótima. Até a próxima aula, pessoal.